bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu chamo-me Inês da Vânia Savela, este é o meu canal. Para todos que são novos no canal, eu desejo boas-vindas. Podem puxar para os vídeos anteriores para verem o que eu tenho trazido neste canal. Hoje eu vou falar da minha vida como dançarina. Eu vou contar como é que tudo iniciou na minha vida. Vou poder partilhar convosco como é que as coisas iniciaram na minha vida, como é que eu conheço, como é que eu descubro a dança ou a capacidade, a habilidade para poder dançar. Segundo os relatos da minha mãe, senhora Palmira, Massango Lecuco, minha mãezinha fofa. Mas enfim, ok. Segundo os relatos da minha mãe, ela falou que eu comecei a dançar quando eu tinha 2 anos. Acho que é isso. Minha mãe não está aqui para poder confirmar. Mas eu tinha 2 anos quando tudo iniciou. Eu gostava de uma cantora moçambicana, Júlia Muito. Então, eu tinha uma música que eu gostava muito dessa música. Então, algumas imagens ou recordações eu tenho, mas são poucas mesmo. Então, que são suficientes para dizer que aquilo que minha mãe diz é realmente verdade. Sim, porque me recordo só um bocadinho daquilo que fez parte da minha infância. Então eu dançava ao som da Júlia Muito, uma música intitulada, não sei se é intitulada Cassijama, mas essa música que foi um marco para comigo e a dança. Então eu dançava ao som dessa música, eu saía de casa sempre que voltasse da escolinha, levava minha peneira, aliás, peneira de casa, aquela mesma peneira grande, então que é usada para peneirar um amendoim. Então eu levava a peneira e saía de casa para a casa de uma tia que vivia também no prédio onde nós morávamos. Então eu ia e eu pedia com que ela colocasse aquela música a tocar para que eu pudesse dançar bem. Quando minha mãe fala, não sei, né? Acho que todas as mães são assim, falam de maneiras engraçadas para com o passado dos seus filhos. Então era muito engraçado, ao mesmo tempo muito fofo. Quando eu passo para a escola primária, comecei com a dança tradicional. Eu entrei para um grupo da escola, na escola em que eu frequentei o ensino primário, a escola primária Benfica Nova. Então, entrei para aquele grupo cultural e comecei a dançar lá. Então, só fazia mesmo dança tradicional e fazia aquelas minhas dancinhas normais em casa. Mas depois passei para a escola secundária e fiquei naquela busca, né? Busca e captura de um grupo da escola que fazia dança. Então eu encontrei a eles e comecei a fazer dança lá. Mas enquanto frequentava a escola secundária, eu já tinha contato com outras meninas. Nós fazíamos dança com músicas seculares, músicas que eram músicas do momento, e era bom. Me recordo que na escola secundária eu, né, entrei para o grupo de cheerleaders para o basket show. Então eu dançava para aquele evento basket show. Acho que dancei por uns 3 anos consecutivos, uma coisa assim.
Então, acho que uma das coisas boas que me aconteceu naquela época, bem, naquela época, era uma boa coisa para aquela época, foi ah, ter conseguido o título de Rainha da Bateria. Então, eu fazia dança, eu fiz samba naquela época. E era. É, era bom. Yeah, até assustou um bocadinho dizer que era bom. Para aquela época, porque aquilo aumentou a minha autoestima. Eu, quando comecei a dançar, por causa de ter um corpo maior em relação às outras meninas, as outras meninas até diziam: ah, dançar para ti não fica bem, deverias ter um bocadinho, sei lá, um corpo pequeno, tanto quanto a altura, quanto a massa. Ter conseguido aquele título de rainha da bateria naquela época foi bom, porque eu acabei percebendo, só foi naquele mesmo momento que eu comecei a perceber que realmente eu dançava. Porque antes disso, só era um grupo de pessoas que me viam dançar e diziam: esta menina dança. As minhas companheiras não falavam alguma coisa tão aplausível assim. Aos 15 anos, foi, ah, foi a época onde aconteceu uma maravilha na minha vida. Eu conhecia Jesus naquela época e já era dançarina, né? E foi muito difícil porque eu já estava à procura de algo, de um certo tipo de reconhecimento quanto à questão de ser dançarina. Então, conhecer a Cristo naquela época, eu não sabia que ia significar eu deixar de fazer aquelas danças. Eu tive de deixar de fazer aquelas danças porque eu dançava, dançava coisas estranhas mesmo. Eu dançava até seminua. Então, um assunto doeu falar isso. Mas ok, então eu já não me sentia confortável em fazer aquelas danças e eu via que eu estava muito preocupada com os elogios das pessoas e eu estava à procura mesmo de um reconhecimento. Então, quando eu conheci a Cristo, eu já estava a ficar famosa. Só que tive de deixar tudo para trás porque eu havia escolhido um novo rumo. Então, essa foi a minha história com a dança antes de conhecer a Cristo. Depois de conhecer a Cristo, houve uma dinâmica ou um tempo de suspense na minha vida, porque eu não sabia que era possível eu dançar coisas dançáveis e com isso adorar a Deus através da minha dança. Então eu fiquei talvez por aí 2 anos sem dançar, sem querer saber nada acerca da dança. Então, pela graça de Deus, eu não me recordo como, mas eu tive o primeiro encontro com a dança profética. Eu passei a saber o que era dança profética, passei a entender ou a perceber que eu podia dançar para a honra e glória de Deus. Contudo, eu passei a dançar novos ritmos e deixei alguns ritmos. Então eu acho que não me importa dizer aqui os ritmos que eu tenha deixado, mas sim os ritmos que eu passei a dançar. Então eu comecei a fazer balé, o contemporâneo, espontâneo. Então passaram a ser danças que mais me identificaram. Durante este tempo que eu comecei a fazer dança profética, muita coisa aconteceu na minha vida, muita coisa mudou, ter mais confiança ou segura
não da minha prestação como dançarina, mas como Inês. Obrigada a todos por terem ficado até o final do vídeo para hoje. Sejam ricamente abençoados. Podem partilhar as vossas experiências com a dança. E mais coisas. Estou disposta a receber perguntas ou questionários, sugestões do que eu posso partilhar aqui no canal. Então, beijos no coração de todos vocês. Não se esqueçam de subscreverem, darem like e clicarem no sininho de modo a não perder todos os vídeos quando eu fizer uma nova postagem. Até mais!